Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Estamos continuando o Sermão do Monte e hoje nós vamos falar da vingança. Falamos dos juramentos na semana passada e hoje vamos falar da parte da vingança, a partir do verso 38, diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixai-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pai do céu, nós te damos graças, ó Senhor, por tua palavra que é viva e poderosa. E te pedimos que no poder do Espírito Santo o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, nos encha, Senhor, da tua santa presença e nos dá, Senhor, a aprender essa revolução do amor que o Senhor tem ensinado durante toda a história da cristandade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, toda vez que eu penso em vingança, não tem jeito de não aparecer na minha mente a história de José. José foi profundamente injustiçado pelos seus irmãos. Vendido como escravo, dado como morto. Tudo que ocorre na vida de José decorre do ato dos seus irmãos. E a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 50 que após a morte de Jacó, os irmãos dele vão lá ter com ele. E quando eles descobrem que aquele que é o primeiro-ministro e que está sobre todo o Egito é José, eu fico imaginando o tamanho do medo, da vingança que José poderia derramar sobre eles. Foi vendido como escravo e agora eles estão todos aqui nas minhas mãos. E José até preparou algo, né? Escondeu uma taça dentro de uma das sacolas. Faz com que eles sejam presos. Estava tudo pronto. O coração de José armou tudo. Mas o texto bíblico diz que eles se abraçaram e o choro dava para ser ouvido fora do palácio. Eu acho lindo isso. Tamanho era a comoção, a graça, o perdão e a misericórdia. José responde com graça. E ele diz exatamente essas palavras. Quando ele percebe o medo dos irmãos, ele diz, não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O primeiro entendimento de José é que ele não é Deus para fazer vingança contra ninguém. Ele não é o juiz. Deus é o supremo juiz de todas as coisas. E ele olha a história por uma perspectiva de que aquilo ocorreu para que Deus o usasse como aquele que salvaria muitas pessoas da fome. Jesus é uma
personificação de Jesus no Antigo Testamento. Né? Jesus é aquele que sofre injustiça, que é preso, que é injustiçado, né? Mas a sua morte e a sua misericórdia faz com que muita gente seja salva. É a mesma história, contada de um outro jeito. É Deus tratando o coração do povo para mostrar que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. José poderia ter usado retaliar, não podia? Aí eu, José, pelo menos o dedinho de alguém eu cortava. Né? Nós somos assim. Mas ele escolheu perdoar, ele reconhece a soberania de Deus na sua história. Ocorreu isso porque Deus quis. E vocês tentaram mal e Deus fez com que tudo se tornasse bem. Eu sou quem sou graças a essa história. Essa história difícil, ruim, me criou. Me fez quem sou. E eu amo a Deus e amo a vocês, apesar de vocês. É como se estivéssemos vendo Jesus nas palavras de José, não é? Quando Jesus cita a lei da retribuição, olho por olho, dente por dente, do Antigo Testamento, está em Êxodo 21 e Levítico 24, essa lei era para garantir uma justiça proporcional. Chama lex talionis. Ou seja, se o seu filho arrancou o dedo do meu filho, eu tenho que ir lá e arrancar só o dedo do seu filho. Eu não tenho que ir lá arrancar o braço ou matar sua família toda. Porque era isso que estava acontecendo. Ah, o seu filho feriu o meu e eu fui lá e matei seu filho. Então Deus está dizendo assim, olha, não é assim não. Se só foi um olho, tira só um olho do outro. Tem um equilíbrio nisso. Haja justiça nisso. Só que Jesus está ensinando algo completamente diferente. Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram o que está escrito, mas eu vos digo. Eu quero ensinar algo radicalmente novo. Respondam com graça e com paciência. E entreguem a vingança a Deus. Porque Deus é justo. Isso na mente humana é algo difícil. Né? Nós queremos de imediato a retribuição. Queremos que pague na mesma hora, se possível, na mesma moeda, no mesmo instante, na mesma punição, na mesma proporção. Quem sabe até um pouquinho pior. Nós não somos assim? Então essa lei, ela protegia no Antigo Testamento tanto o ofensor quanto a vítima. Protegia os dois. Porque o ofensor não seria magoado ou perderia mais do que ele ofendeu. É o máximo, é o limite, né? É uma lei protetora, impedindo de punições exageradas. Só que Jesus diz assim, olha, eu quero mostrar para vocês um caminho novo. Que não está contradizendo a lei, mas está aprofundando no seu significado, está dando um entendimento maior, muito mais amoroso, muito mais profundo, que revela muito mais a pessoa dele. O que ele vai fazer na cruz? Porque qual é o direito de Jesus quanto a toda a humanidade? Matar toda a humanidade. Porque Deus disse que se o homem desobedecesse, ele morreria. Então o direito de Jesus é matar toda a humanidade. Deus tem esse direito. Mas Deus atenua a pena
matando aquele animal no lugar de Adão e Eva, depois matando o seu próprio filho. Como eu costumo dizer, cortando na própria carne, para entregar amor, misericórdia e transformação à humanidade. Então Jesus ele está ensinando um caminho superior. Ele está dizendo assim: aprenda a resistir à violência da vingança. Aprendam a perdoar assim como eu perdoei vocês. Assim como eu tinha o direito de matar vocês, eu vou matar o meu filho e vou dar a vocês misericórdia. Assim como José fez com seus irmãos. Então, quando ele diz no verso 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, não significa passividade diante do mal, mas ele está rejeitando a retaliação pessoal. Eu lembro de um menino que entrou em São Paulo há pouco tempo e saiu matando várias pessoas dentro de uma sala. E um dos pais disse assim, eu perdoo esse menino. Ele tirou de mim tudo. Eu passei horas pensando nessa frase. Se fosse comigo. Sanguíneo do jeito que eu sou. Rejeitar a retaliação, irmãos, é algo divino, sobrenatural. Porque a nossa primeira resposta é não, mata, destrói, merece morrer. Nunca é por quê? Vamos cuidar desse menino revoltado, o que está acontecendo com ele? A gente não sabe. A misericórdia está lá no último lugar, porque o ódio vem sempre primeiro. Imagina se Deus agisse dessa forma. Primeiro que a humanidade não teria a chance de uma pena atenuada. Deus lançaria logo todo mundo no inferno e acabou. Estaríamos todos no inferno e acabou a história da humanidade. Mas Deus atenua a pena e diz, mulher, você vai ter dores de parto, você, homem, vai suar toda a sua testa no seu trabalho, não vai ser mais tudo tão fácil, tudo que eu estava dando para vocês não vai ser mais assim, você, serpente, a gente vai se entender aqui, peraí, vou lhe arrancar logo as asas. Mas ele atenua a pena e mata um animal no lugar, percebe? Ele demonstra primeiro misericórdia. Primeiro a misericórdia. Não a retaliação imediata. Porque senão era inferno imediatamente. Quando Jesus dá o exemplo da face, ele está fazendo a mesma coisa. Quando te baterem numa face, dá outra. Na cultura judaica, esse tapa com as costas da mão, que a gente vê muito na Idade Média, nos filmes de duelo, né? É duelar, pá, batia na cara, escolha suas armas, né? Essa tapa na face, na cultura judaica, era uma ofensa grave e um insulto absurdo. Foi quando você fez algo tão grande que eu, em público, lhe bato no rosto. Aí Jesus diz assim, quando fizerem isso contigo,
quando chegar a esse espaço público e lhe baterem na face, não revide. Dê o outro lado para ser humilhado de novo. Suporta a humilhação. Suporta o insulto. Jesus está dizendo assim, olha, em vez de revidar, o discípulo deve estar disposto a sofrer o ultraje. Pensa o tamanho da loucura que isso é para o mundo. Até hoje isso é loucura. Minha mãe uma vez me viu chorando em casa, tinham me batido na rua, minha mãe me deu foi outra surra. Bater em você, revide. Não é assim que se ensina? Era assim que era ensinado. E minha filha me deu me deu uma tapa na cara. Ano passado o menino bateu nela. E aí ela foi na direção e disse o que tinha acontecido. E aí a diretora disse que tinha que falar com o pai. E ela é judoca. Aí eu disse assim, filha, ele bateu porque você não revidou? Primeira coisa que eu falo, o pai fala instantâneo, né? Saiu de mim na hora. Ele olhou para mim e disse assim, pai, e o que foi que Jesus ensinou? O que foi que tantas vezes o Senhor me disse? Ele me bateu, papai, mas eu não preciso bater nele. Eu fui à diretoria e disse o que aconteceu. Eu jamais bateria nele, papai. Eu não tenho a mínima vergonha de ser pastor e dizer isso a vocês. Eu sou humano, tá? E o meu primeiro pensamento é sempre esse, e o seu também é. E é por isso que Jesus diz, olha, o espírito está pronto, mas cuidado! A sua carne é fraca. Bater na minha filha. Bater na minha filha. E eu sentei caladinho na sala e fiquei lá pensando no orgulho absurdo que eu senti de ouvi-la dizer isso, sendo que eu ensinei o inverso. Naquele segundo eu ensinei o inverso, mas eu louvo a Deus que durante todo o tempo anterior eu ensinei a verdade, que é a misericórdia. Irmãos, Jesus não está contradizendo a lei. Ele está indo além dela. Ele está mostrando que a lei existe para preservar a vida. Tanto do ofendido quanto do ofensor. Ele está mostrando que Deus não responde ao mal com vingança. O Filho de Deus não responde o mal com vingança. Porque a vingança pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo ele aprofunda esse entendimento quando ele diz, olha, em Romanos 12, verso 21. Ele diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Aprenda a suportar o homem mau, aprenda a suportar o insulto, aprenda a viver com a pessoa que te ofende e responde sempre com o bem.
Nunca com o mal. Há um perigo de ser vencido pelo mal, irmãos. O tempo todo, o coração do crente corre esse perigo. Foi o que nós estávamos discutindo ali hoje na escola dominical. O mal pode nos vencer quando nós reagimos com ódio, com vingança e com ressentimento. O mal pode nos vencer quando nós deixamos esses sentimentos tomar o nosso coração e passamos a retribuir o mal com o mal. Nos tornamos semelhantes àquilo que condenamos. Percebe? Em vez de mudar a história daquele lugar, nós nos tornamos iguais, caídos, maus. O coração endurecido pela amargura da vingança nos afeta de tal forma que nos afasta de Deus e nos impede de amar como Cristo. O coração amargurado, irmãos, nos afasta completamente de Deus. Esse chamado de Jesus para vencer o mal com o bem é a resposta cristã baseada no amor e na justiça divina. Há quem faça justiça. Ainda que a justiça humana não seja feita, mas há quem faça justiça. Porque o juiz de Israel, ele não dormita. O Deus Todo-Poderoso, ele não descansa. Ser bom e fazer o bem, irmãos, não significa ser passivo diante da injustiça, mas aprender a agir com graça e com verdade. O perdão e a bondade são duas áreas dificílimas de se aprender. Parece fácil, né? Mas são duas áreas dificílimas. E elas são tão reais que elas desarmam a maldade e podem transformar vidas. Completamente. Imagina o olhar de Jesus olhando para todas aquelas pessoas que o estavam prendendo na cruz. Imagina o tamanho da misericórdia e do amor dele olhando para Pedro quando Pedro o nega. Imagina. Imagina os irmãos de José esperando serem mortos e José acolhê-los. Transformou completamente a história daquela família. Há muitos exemplos de como vencer o mal com o bem. De como dar a outra face, né? Relacionamentos interpessoais, o aprendizado de responder com palavras brandas e com paciência. É tão bonito quando alguém vem com uma força lhe julgando, lhe xingando, gritando, e a resposta é misericórdia, né? Aí você pergunta, como essa pessoa consegue? Como é que domina o espírito a esse ponto? Você, no ambiente de trabalho, você agir com integridade, mesmo quando você está sendo ofendido. Você, no trânsito, né? Aquele que corta seu carro, e você fica enlouquecido, né? Atos estava até falando sobre isso, ele falou, o cara parou do meu carro e ele me xingando, gritando, e ele gritou tanto, ele abriu o vidro e fez, senhor, desculpe, eu não vi, me perdoe. E o cara perdeu a chave, arrastou o carro e foi embora, né?
A gente não espera a misericórdia, a gente espera o mesmo ódio. A amabilidade dele fez com que o homem ficasse completamente desarmado. Isso é Jesus na cruz. É assim que Deus desarma a humanidade. É chutado, vilipendiado, humilhado, exposto publicamente, colocado nu numa cruz. E Deus o tempo todo está dizendo assim: eu os amo, eu os amo, eu os amo, eu os amo. Pai, perdoa porque eu os amo, eu os amo. Jesus está falando daquilo que ele viveria na cruz. Bateram na minha face, eu dou a outra. Cuspiram. Está tudo bem. Entende? Me humilharam, cobriram a minha cabeça, me bateram. Mas é por eles, é por quem eu amo. Eu amo até esses que estão fazendo isso. Pai, eles não sabem o que fazem. Pedro, olhando para a cruz, entendendo tudo isso que estava acontecendo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele escreve assim: quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, Jesus não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com reta justiça. Imagine você ter o poder de fazer assim e as pessoas desaparecerem e você permitir que façam tudo com você, porque Deus está julgando toda a humanidade. Deus entregava aquele que tem a reta justiça. É por isso que a gente não se vinga. Porque há quem se vingue por nós. Ele está nos chamando a viver esse exemplo. Ele está nos dizendo assim: olha, aprendam a ter essa sabedoria de vencer o mal com a bondade, com a paciência, com a misericórdia e com a oração. Em Romanos 12, Paulo diz assim: não vos vingueis. A vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 19. Criar esse coração que confia em Deus é difícil. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz: renunciar aos próprios direitos, suportar insultos e aceitar a humilhação não é fraqueza, mas força. É o poder do amor divino que vence o mal pelo bem e não a retaliação. Olha que coisa linda. É você olhar para Jesus. O tempo inteiro, olhar para Ele, para o seu poder, para a sua graça, para a sua misericórdia. Então ele nos mostra que há uma revolução da mansidão. Há uma revolução em ser manso. É exatamente isso que significa virar a outra face, dar o outro lado do rosto. Lembra de Davi? Com toda a perseguição de Saul, com tudo que Saul fez contra ele, ele teve chance de matá-lo, mas ele se recusou a matar Saul, confiando que Deus faria justiça. Vocês conhecem a história, né? Ele mesmo se lança sobre a espada. Vocês conhecem a história de Estevão, né?
é o primeiro mártir da história, quando ele prega, quando ele fala da verdade de Deus, quando ele abre o seu coração pelo Espírito Santo, vendo o céu aberto, e quando ele vai ser apedrejado, ele faz exatamente igual ao seu Senhor na cruz e diz: Pai, perdoa-os. Essa espiritualidade só é entendida na cruz de Cristo. Sem a morte de Jesus no meu lugar, se eu entender o pagamento dele com seu sangue de cruz, eu não consigo fazer o mesmo. Eu preciso ver esse perdão sobre mim e entender que eu preciso fazer o mesmo pelo outro. Porque o outro é tão mal quanto eu. A diferença é que eu fui tratado. A diferença é que eu fui salvo. Mas eu sou tão miserável quanto ele. Isso é o que difere a igreja do mundo. A igreja está lavada no sangue de Jesus e busca viver a verdade e a justiça. O mundo continua podre e vingativo como sempre foi. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: para você chegar nesse estágio da mansidão, desse amor redentor, que não se vinga, você precisa aprender a renunciar aos seus direitos. Aí é difícil. Quando Jesus dá 2 exemplos aqui do mundo romano, quando ele diz assim: olha, aquele que demandar contigo e tirar-te a túnica, dar-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ele está falando justamente e demonstrando que nós precisamos ter generosidade, paciência e amor desinteressado. Havia uma lei romana que dizia que toda vez que um romano fizesse algo seu, ele tinha o direito de tomar. Pedisse a capa. E havia também um texto judaico, em Êxodo 22, se alguém te pedisse, como forma essencial para se proteger do frio, uma lei que dizia que sua túnica não pode ser tomada. Mas se um romano tomar, a lei de Moisés está te protegendo, né? Mas um romano foi lá e tomou. Dá também a capa. Abre mão do teu direito. Dá a túnica, dá tudo. Como é difícil, né? Havia uma outra lei romana que dizia que se um soldado romano ou algum romano dissesse a você: carrega 1 milha a minha mala, você por obrigação tinha que fazê-lo ou poderia ser morto ou preso. Aí Jesus diz assim: não vai 1 milha só, porque a lei está dizendo que é 1 milha, não vai 1 milha só, vai 2. Faz mais do que a lei está pedindo, vá além, abra mão do seu... Meu direito é 1 milha só, vai 2. Meu direito é não dar a capa, dá também a túnica. Como isso é difícil. Como isso é difícil. William Barclay diz que a 2ª milha é a milha do amor. A primeira é imposta pela lei, mas a 2ª é a livre expressão da graça. Eu vou porque eu quero. O verdadeiro discípulo de Cristo não apenas faz o que lhe é exigido.
Mas ele vai além, demonstrando caráter divino. Entende? Vá além do que a lei te cobra. Dê mais do que te cobrarem. Mostre a sua generosidade. E aí ele fala dos necessitados no 42. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Aí ele chega no último ponto. A lei mosaica incentivava que nós deveríamos ter cuidado com os pobres. Deuteronômio 15 fala sobre isso. Deus ordena aos israelitas que sejam generosos com os pobres em suas terras, abrindo o coração e ajudando-os sem relutância, suprindo as necessidades com liberalidade. Jesus está falando, olha, há leis que vão vir contra vocês, sejam generosos além dela. Há leis que falam que você precisa cuidar dos outros, cuidem além do que a lei está dizendo. Sejam generosos, desapegados e amem e cuidem uns dos outros. Você percebe que Jesus está mexendo em todas as áreas que são mais difíceis de mexer, que são os nossos direitos, os nossos bens, aquilo que eu entendo por justiça para mim mesmo. Ser servo de Jesus não é brincadeira. Você sabe onde Jesus está mexendo? Jesus está nos ensinando a renunciar ao egoísmo. É nesse lugar que ele está mexendo. Ele está mexendo no seu ego. Ele está mexendo naquele lugar onde você diz, eu sou o centro de tudo. E é aí que ele quer futucar. Ele está dizendo aí, nada é seu. Os exemplos dados por Jesus demonstram que o reino de Deus não é baseado em retribuição, mas em graciosa disposição de servir. Você não alcança o reino dos céus. Retribuição. Você serve porque pertence ao reino dos céus. Você dá a capa e não se importa e dá também a túnica porque você pertence ao reino dos céus. Você carrega e faz pelo outro sempre mais do que é necessário porque você pertence ao reino dos céus. Lembra de Paulo escrevendo aos Colossenses, quando ele fala aos escravos? Ele diz assim, não sirvam somente sob o olhar deles. Sirvam quando ninguém estiver vendo. Sirvam ao seu Senhor na carne, como se a Cristo você estivesse servindo. É o mesmo lugar que ele está mexendo. Imagina você dizer isso para um escravo. Faça com amor. Porque é a Deus que você serve, não a esse seu dono. A justiça do reino dos céus, irmãos, ela é muito mais elevada do que a justiça humana. Ela permeia e ela busca uma compensação justa, sempre. E Jesus ensina aos seus discípulos a não buscarem seus direitos como prioridade, mas sim o bem do próximo. O outro é sempre mais importante do que eu. Eu sempre devo considerar o outro mais importante, maior do que eu. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Sendo o maior de todos, se sacrificou por todos.
sendo o mais correto de todos, se fez maldição. Entende? Ele inverte o parâmetro da nossa vida. E a essência do reino não é reivindicar, mas sempre ceder em amor. Aprendam a ceder em amor, aprendam a doar-se. Sabe o que a igreja fez? Ela entendeu isso com tanta profundidade. Impossível vivermos isso na realidade de hoje, a não ser que viremos amish, né? Mas a igreja, em Atos 2, eles começaram a dividir tudo e viver tudo juntos, e viviam uma vida comum, e viveram ali, todos juntos, em uma única comunidade, dividindo entre eles, segundo a necessidade de cada um, e eles foram vivendo em uma grande comunidade. O que é uma loucura absurda para o mundo de hoje. O que Deus pede no reino é algo gigantesco. Mas com sabedoria, cada um de nós precisa aprender a ceder a sua capa, precisa aprender a dar a sua face, caminhar a sua segunda milha, ser generoso e refletir a misericórdia e a graça de Cristo. O apóstolo Paulo, aplicando esse princípio ao ensino do litígio, da briga que existia entre cristãos, ele diz assim em 1 Coríntios 6, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, em vez de entrar contra teu irmão na justiça, por exemplo. Não foi assim que Deus fez conosco? Não sofreu antes a injustiça? Não sofreu antes o dano? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: precisamos não revidar ofensas. Isso é treino, tá? Isso é treino. Isso é olhar todo o tempo a face de Cristo. Precisamos dar testemunho cristão no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual ao Deus, não considerou que será algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Cruz que não era dele, cruz que ele não merecia, cruz que era minha e sua, ele a abraçou. Entende? O que ele está querendo ensinar aos seus discípulos? O que a gente aprendeu hoje? Jesus está nos chamando a um estilo de vida que é contracultural. Ainda mais hoje num mundo onde tudo é processo e advogado. Ainda mais no mundo hoje onde todo mundo está ofendido. Todo mundo está ofendido. E qualquer coisa ofende. Jesus está nos dizendo assim, olha, aprenda a renunciar aos seus direitos, por misericórdia, por graça, por amor, porque Deus renunciou os direitos dele de te mandar para o inferno e de destruir a sua vida, dando o próprio Filho. Cristo é o maior exemplo de quem não reivindicou seus direitos, mas se entregou por nós. E eu encerro com uma frase do próprio Cristo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz
e siga-me. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra. E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a tua misericórdia. Nos dá, Senhor, de ti, mais e mais. Que o primeiro pensamento nosso seja sempre, Senhor, a misericórdia, o amor, o perdão, a entrega. Dar, Senhor, é mais precioso. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos encha nessa manhã com a tua santa presença, a tua santa graça, e retira do nosso coração, Senhor, todo e qualquer desejo de vingança. É o que nós te pedimos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos ensina a perdoar, assim como o Senhor Jesus nos perdoou. É o que nós oramos a ti, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.